Estava procurando aula de colocação pronominal? Canal da Prof. Jana tem, é só você verificar ali, já temos a aula de mesóclise e hoje eu vou colocar para você nesta aula a resolução. Como você resolve uma questão que aborda o assunto colocação pronominal? Ele é um assunto muito frequente no Enem, e eles colocam lá cobrando a variação linguística. No vestibular ele aparece demais, porque a colocação pronominal, ela apresenta o tipo de personagem que eu tenho na obra, ou, né, também posso dizer de escritor do texto, tipo a função emotiva desse escritor. E como será que ele aparece numa questão de gramática? Será que ele cobra realmente as regras específicas de cada colocação? Você verá nessa aula. E ainda, o melhor, essa aula é gratuita. Então, sabe o que você tem de fazer? Você tem de se inscrever no canal da Prof. Jana, ativar o sininho, porque toda semana material gratuito para você. E ainda, material para você vencer lá no dia da prova, no vestibular, no concurso ou até no seu ensino médio. E sabe o que você tem de fazer? Vamos lá, vamos divulgar, vai propagar esse material para os seus amigos. Amigo, resolução de provas, Unicamp, UFSC, EPG, UFPR, qualquer vestibular, aqui tem, certo? Então vamos lá. Colocação pronominal. Primeira coisa que eu tenho de me lembrar, anota aí, é o uso do pronome oblíquo. Me, o mim, o lhe, o se, o te. Esses são os pronomes oblíquos. Então, vi no enunciado, Jana, eles colocaram lá que quanto à colocação pronominal. Que isso, Jana? O que ele está cobrando em colocação pronominal? Amor da minha vida, o que ele está cobrando? O uso do pronome. Lembra, lá na aula de colocação pronominal, você tem, você vai encontrar o verbo na frase e aí você vai procurar se no verbo o pronome aparece antes dele. A gente diz que é próclise. Eu tô usando próclise, sigo na minha luta estudando dobrada. Eu tô usando próclise. E na paródia tem o quê? A regra de próclise para você. Jana, olhei lá, mas o pronome não estava à frente do verbo, Jana. O que eu vi, ele cobrava lá, ele destacou o verbo, eles podem destacar para vocês, né? E ele colocou o pronome oblíquo após o verbo. Que isso? Ênclise. Então, colocação pronominal antes, próclise. Eu tô usando próclise. Pós, ênclise. E tem aquela que ele põe no meio, divide. Essa, mesóclise, tá vendo? Então, falou em colocação pronominal, eu tenho de pensar em pronome oblíquo. Aí você vai lembrar o meu, o lhe, o seu, o a, o lo, vários pronomes. Está lá na nossa aula de colocação. Beleza? E aí você vai analisar se o pronome aparece antes ou após esse verbo. Aí apareceu antes, você vai chamar de próclise. Apareceu após, você chama de ênclise. E no meio você chama de mesóclise. E como isso aparece, ou eu tenho certeza, aparecerá na sua prova. Quer ver? Vem com a Jana. Aqui uma questão. Eu tirei o fragmento, né, de várias questões e montei para você. Ele vai cobrar, ele vai pedir para você a colocação pronominal. No período quer dizer a frase toda, que eu faço no dia da prova, eu leio o que o cara vai me pedir. Então, vamos ver. No período, aí ele me dá o período, entre aspas, quanto à colocação pronominal. O que eu tenho de pensar? Ele está me pedindo, Jana colocou branco, branco não dá. Quanto à colocação pronominal, ele está me pedindo pronome oblíquo. Então, eu tenho de identificar aquele titiquinho que eu coloco antes ou após o verbo. Aparentemente, há 2 casos de próclise. Estou no dia da prova, eu circulo próclise. Eu vou já pensar na tabelinha, eu vou ter um verbo, Jana, e antes deste verbo eu vou encontrar um pronome oblíquo. Isso é próclise. Eu tô usando próclise. Aí, primeira coisa, Jana, destaquei, o cara me falou em próclise. Primeiro, cadê o pronome oblíquo? Eu tenho de achar o pronome oblíquo. Como eu vou classificar se eu não encontrei o pronome? Então, eu vou ver. Eu procuro o verbo da frase, eu tenho esse aqui, e eu tenho o entendesse aqui, e o amasse aqui. Vamos ver. Não é que ele já não entendesse. Opa, circulei este a.
Jana, na linguagem coloquial eu não uso a. Claro que não, você usa o ela. Todo mundo usa. Eu amo ela, eu vi ela, nossa, eu beijei ela, gente, eu abracei ela. Tudo coisa de pobre na linguagem, pobre gramatical, mas tá valendo, tá? O importante é ser feliz. Na norma culta, você não pode falar, gente, eu vi ela. Você fala, eu a vi, eu a amo. Ai, eu a comi sem pensar pornografia, eu a beijei, eu a abracei. O a, quando você puder trocar por ela, ele é um pronome oblíquo. Então, achamos um pronome oblíquo e ele diz que está na forma proclítica. Sim, tá aqui, ó. A não entendesse. Verdade, está como próclise. Agora eu vou verificar, eu tenho um outro A aqui, ó. E vou verificar se eu troco por A igual a ela na linguagem coloquial. Então, vamos lá. Ou que a não praticasse, que não praticasse ela. Verdade, dois pronomes oblíquos. Então, até aqui, ele me disse que há aparentemente dois casos de próclise. Eu achei os pronomes oblíquos, ok. Vamos verificar? O a antes do verbo. Ô, Jana, mas eu tenho uma dúvida. Ele não tá do ladinho. Sabe por que ele não está do lado? A palavra atrativa. Primeiro o não puxou. Ficaria assim, ó. Ele já não a entendesse. Mas antes do não, eu tô com outra palavra atrativa. Então, ele puxou também. Tá vendo? É que eu tenho palavrinha puxando. Então, próclise aqui. Beleza. E na outra, Jana, por quê? Eu tenho o que puxando aqui também. Tá vendo? Ó? Mas eles estão conectados ao verbo. Então, eles estão antes do verbo na forma proclítica. Até a vírgula, a questão tá certinha. Eu fiz isso no dia da prova. Continuo. Mas, olha só, eu preciso estar atento à conjunção mas, porém, todavia, contudo, entretanto. Na linguagem culta, quer dizer, na norma culta, aquela chiquetosa, aquela que é para arregaçar, o que tem ela? O primeiro A é apenas uma partícula expletiva. O que seria partícula expletiva, Jana? Tira da frase. Pode tirar da frase. Não é que ele já não entendesse nem amasse. Peraí, entendesse o quê? Amasse quem? Entendesse quem? Não é expletiva, tá no lugar do nome de alguém. Expletiva poderia ser o artigo. A casa, a porta, porque só tá contando o gênero. Mas ali não, ali está no lugar, no nome de uma palavrinha. Entendesse ela, amasse ela. Então, opa, quanta colocação, tá certo? Tudo. Problema está aqui, ó. Não é uma partícula expletiva que eu posso retirar da frase. Isso seria um artigo. Ele é um pronome oblíquo. Então, eu vou dizer que isso está falso. Colocação correta, viu? Olha o que o vestibular cobra. Se você consegue identificar pronomes, conseguir. Se você consegue dar um nome para a colocação desse pronome, próclise, conseguir. E ainda, se você sabe que esse A pode possuir um outro valor de artigo, preposição. Tá aí, amor! Mas você não vai sofrer. Sabe por quê? Já assistiu a aula. Vai arrebentar na prova. Agora vamos para outra. Olha essa. Veja se você vai acertar. Vamos até trocar para ficar bonito. Para você fica feliz. O período, a frase, me despedi da cidade, apresenta quanto à colocação pronominal. Opa, tem já pronome. Tá aqui, ó, o me, achei, pronome oblíquo. E ele disse que esse pronome está na forma proclítica. Opa, ele precisa estar antes do verbo. Vou achar o verbo. O verbo tá aqui. Verdade, Jana. Ele apareceu antes, então eu tô usando próclise. Sigo na minha luta e estudando dobrada. Eu tô usando próclise. Olá, tá na próclise. Olha só, o vestibular, o concurso tem aqui. Verdade. Cobrou teoria de colocação pronominal. A única forma correta, só existe essa forma correta aqui. De acordo com a norma culta e os padrões gramaticais. Vamos ver. Ele tá no início da frase. Mas a norma culta diz que nunca um pronome pode iniciar uma frase dentro da tradicional. Não pode. Ele deveria estar na forma enclítica. Deveria ser despedi-me. Opa! Então, ele está na forma proclítica, mas ela não é a única forma correta. Na verdade, a forma correta seria você pegar o verbo, abriria aspas, ó, despedir. Sério? Olha aqui, despedi-me. Essa seria a forma correta. Por quê? Não se inicia frase oração
com um pronome oblíquo. Ele tem de estar na forma enclítica. Então, o que o tio me diz aqui é falso. De novo, cobrou nome do pronome, nome da colocação, mas erra na parte da definição. A próclise nunca pode ir no início. A próclise, ela aparece o quê? No meio da frase, com palavra atrativa, falso, que tem aqui. Vamos para outra? Essa é boa. Essa é pegando aí vestibulares federais, ela é um pouquinho mais puxada, tá? Porque ela vai cobrar aqui 3 colocações pronominais. Então, vamos ver. Olha o que ela faz para você aqui, ó. Ela colocou nas estruturas, e aí das frases, entre aspas, quanto à colocação pronominal. Eu já faço isso aqui no dia da prova. Ok, vamos buscar pronome. Primeiro pronome que eu acho, tá aqui, ó, o lhe. Vamos ver o pronome tá ali e o verbo. O verbo tá aqui. Opa! E o que eu tô usando? Isso! Você já cantou, amor? Eu tô usando próclise. Tá na frente do verbo, próclise. No vestibular pode aparecer como a forma proclítica. Tudo a mesma coisa, tá? Próclise, proclítica. Então está à frente. Ó, eu tenho a colocação pronominal. E ele me diz que ela está como próclise. Verdade, tá vendo? Vou para outra. Na segunda, o ranger da porta se abrindo. Opa, eu vou achar o meu pronome. O pronome está aqui, ó, se. Verdade. E o meu verbo está aqui, ó, abrindo. Está no gerúndio, não tem problema, tá? É o verbo. E ele apareceu antes. Mais uma vez, estou usando próclise. Verdade, pronome está à frente do verbo. Agora, ele me disse que, na sequência, sem conseguir identificá-las. Opa, achei o pronome. O pronome tá aqui, ó. Las. Opa, tá aqui. E agora, o verbo. Olha a capajana. Aqui eu tenho um verbo. Nessa, um verbo. Nesta, 2 verbos, conseguir identificá-la. Beleza. E esse verbo identificar, ele seria assim na linguagem coloquial, ó. Conseguir identificar ela. Mas aí eu não posso usar ela na linguagem culta. Eu tenho de usar um pronome. Então, eu tenho de trocar. Ei, este verbo está no infinitivo. Identificar, que a gente corta o R e transforma em las. Aí, ele está me dizendo que está na forma enclítica. É verdade, ó, depois do verbo. Agora, o que ele vai? Na oração destacada, conseguir identificá-las, o pronome pode estar também enclítico ou proclítico. O que ele está dizendo? Pode ficar assim, mas você poderia colocar à frente dele. Vamos ver, ó. E sem conseguir as identificar. Verdade! Sabe por quê? Sabe por que você pode pôr para frente do verbo? Porque não é início de frase. Eu estou num conjuntinho, então eu posso usar ênclise porque o meu verbo é infinitivo. E eu posso usar próclise porque eu não estou no início da frase. Ei, anota. Verbo no infinitivo. A colocação é facultativa, mesmo se existir ou que eles coloquem uma palavra atrativa, ela é facultativa no infinitivo. Daí o que você tem de olhar? O que não pode é início de frase. Daí você não poderia colocar. Mas não é início de frase. Então, não é início de frase. O verbo está no infinitivo, então a colocação é facultativa. Ei, de acordo com a norma culta. Verdade. Tá vendo? Então, eu tenho um verbo com palavra atrativa, sou obrigada a próclise. Eu tenho um verbo, não tem palavra atrativa, pode próclise, pode ênclise. Eu tenho um verbo, eu usei ênclise, este verbo está no infinitivo, facultativa a colocação. Ainda não é início de frase. Então, verdade o que você tem aí. Viu só, amore? Ei, essa é a colocação pronominal no vestibular. E se você quiser cantar, eu tô usando próclise. Sigo na minha luta estudando dobrada, eu tô usando próclise. Olha o que é próclise. Sigo na minha luta estudando dobrada, é todo não, essa vem querendo. Sabe que a Jana é a prof do momento. Ei, tudo palavra atrativa. Assista a próxima aula de colocação para dançar até o chão. Beijo da Jana.